Seja bem-vindo ao Entre Músicos e Filmes. A vida de um artista quase nunca cabe apenas em um álbum ou em um palco. Por trás da fama, existem histórias, conflitos, traumas e momentos decisivos que muita gente nunca conheceu. Então, no vídeo de hoje, vamos para a terceira parte das cinebiografias musicais que você precisa assistir. Abrindo nossa lista, temos O Garoto de Liverpool, estrelado por Aaron Taylor-Johnson como John Lennon. Diferente de outras produções sobre os Beatles, o filme não mostra o auge da banda, mas sim a juventude de Lennon entre 1955 e 1960. A trama acompanha o jovem vivendo com a tia Mimi após ser afastado da mãe, até o momento em que ela reaparece e apresenta ao filho o universo do rock and roll. É justamente nessa fase que John começa a formar sua identidade musical, cria sua primeira banda e conhece Paul McCartney e George Harrison. O filme termina pouco antes da primeira viagem para Hamburgo, fase que antecede a explosão mundial dos Beatles. É uma cinebiografia mais intimista e emocional, perfeita para quem quer entender como nasceu um dos maiores nomes da música britânica. Seguindo, temos The Runaway. Baseado na autobiografia de Neon Angel, da vocalista Cheryl Curry, o filme mostra a ascensão da banda feminina que ajudou a mudar o cenário do hard rock nos anos 70. Dakota Fanning interpreta Cheryl Curry, enquanto Kristen Stewart vive Joey Jett. A história acompanha o encontro das duas com o empresário Kim Fowley em Los Angeles, a formação da banda, o sucesso explosivo de Cherry Bomb e toda a intensidade da rotina do grupo. Além da música, o filme também explora os conflitos internos, a pressão da fama e a relação turbulenta entre John e Cherry. Mesmo existindo por poucos anos, The Runaways abriram espaço para inúmeras bandas femininas no rock e deixaram um legado enorme. Saindo do rock americano e indo para Manchester, temos England is Mine, descobrindo Morrissey. O filme acompanha os anos iniciais de Steve Morrissey, antes da criação do The Smiths. A história se passa entre o final dos anos 70 e o começo dos anos 80, mostrando Morrissey jovem, frustrado e tentando encontrar seu espaço artístico em meio ao cenário cinzento de Manchester. Diferente de outras cinebiografias musicais, aqui o foco não é o sucesso, mas sim a solidão, a insegurança e a construção da personalidade do artista. O momento mais importante do filme acontece quando Johnny Marr aparece na porta de Morrissey em 1982, dando início à formação do The Smiths. Continuando na Inglaterra, temos Stardust, cinebiografia inspirada em David Bowie. O longa acompanha a primeira turnê de Bowie pelos Estados Unidos em 1971 e o processo de criação do personagem Ziggy Stardust. Ao mesmo tempo em que tenta conquistar o mercado americano, Bowie enfrenta conflitos pessoais, dificuldades emocionais e problemas familiares. Um detalhe curioso é que o filme não possui músicas originais de David Bowie, já que Duncan Jones, filho do cantor, não autorizou o uso do catálogo musical. Mesmo assim, o longa funciona como um retrato psicológico de Bowie durante um dos períodos mais importantes de sua carreira. Agora falando de surf rock, temos The Beach Boys, uma história de sucesso, cinebiografia centrada em Brian Wilson, líder e cofundador dos Beach Boys. O filme alterna entre duas fases da vida do músico, os anos 60, durante a criação do clássico álbum Pet Sounds, e os anos 80, quando Brian enfrenta graves problemas psicológicos. Paul Dano interpreta a versão jovem do cantor, enquanto John Cusack vive Brian Wilson mais velho. Além de mostrar o processo criativo por trás de Pet Sounds, o filme também explora os impactos da fama, os surtos causados pelos transtornos esquizoafetivos e a relação abusiva de Brian vivia durante parte de sua vida adulta. É um dos filmes mais elogiados quando o assunto é representar o lado psicológico de um músico. Focado entre 1981 e 1982, Springsteen, Salve-me do Desconhecido, acompanha o processo de criação do álbum Nebraska, um dos trabalhos mais intimistas de Bruce Springsteen. Depois de uma turnê exaustiva e lidando com a pressão da indústria musical, Bruce se isola em Nova Jersey para gravar músicas de maneira totalmente crua em um gravador de 4 canais. O resultado disso foi Nebraska, um álbum sombrio, acústico e extremamente pessoal. O filme também mostra o conflito entre o desejo artístico de Springsteen e as expectativas comerciais da gravadora. Agora indo para a música clássica, temos Amadeus. O filme se passa na Viena do século XVIII e acompanha os últimos anos de vida de Wolfgang Amadeus Mozart. A história é contada através das memórias de Antonio Salieri, rival do compositor, que já idoso e internado em um hospital psiquiátrico, relembra sua obsessão pela genialidade de Mozart. Além do contexto histórico e musical, o filme mergulha na inveja, no ego e na disputa artística dentro da corte do imperador José II. Amadeus é considerada até hoje uma das maiores cinebiografias musicais já feitas, sendo vencedor do Oscar de melhor filme em 1985.
E agora temos uma cinebiografia diferente, porque aqui o foco não é o músico, mas sim o homem responsável por transformar os Beatles em um fenômeno mundial. Midas Man acompanha a trajetória de Brian Epstein, empresário que descobriu a banda no Cavern Club no início dos anos 60. O filme mostra desde sua insatisfação trabalhando na loja da família até a decisão de apostar nos Beatles. Além da ascensão meteórica da banda, o longa também explora os bastidores da indústria musical, os dramas pessoais de Epstein e as mudanças culturais da década de 60. Agora falando de um dos maiores nomes do pop, temos I Wanna Dance With Somebody, a história de Whitney Houston. O longa acompanha Whitney desde os tempos em que cantava ao lado da mãe na igreja até sua descoberta pelo produtor Clive Davis. O filme passa pelo sucesso gigantesco de I Wanna Dance With Somebody, pelos conflitos envolvendo sua imagem artística e também pela pressão da mídia e da indústria musical. A cinebiografia ainda mostra os bastidores de O Guarda-Costas e o impacto mundial da música I Will Always Love You. Mesmo celebrando o legado da cantora, o filme também aborda os momentos mais difíceis de sua vida antes da sua morte em 2012. E saindo do pop para o soul e jazz, temos Back to Black. A cinebiografia acompanha Amy Winehouse desde o início da carreira até o período de explosão mundial do álbum Back to Black. O filme retrata a personalidade intensa da cantora, seu talento como compositora e o relacionamento turbulento com Blake Field. Além da ascensão meteórica, o longa também mostra os conflitos emocionais e a pressão da fama. Diferente de outros filmes sobre Amy, Back to Black prefere encerrar a narrativa antes da tragédia de 2011 que ceifou a vida da cantora aos 27 anos. E fechando a lista, temos Better Man, cinebiografia de Robbie Williams. O filme acompanha desde sua infância nos anos 80 até a fama mundial com a boy band Take That e sua carreira solo. Mas o grande diferencial da produção é a forma como Robbie é retratado. Ao invés de um ator tradicional, o cantor aparece como um macaco feito em CGI. A escolha pode parecer estranha, mas foi baseada em uma visão do próprio artista, que disse se sentir como um macaco de circo durante grande parte da carreira. Além da fama, o filme também aborda os problemas psicológicos e a relação complicada com os pais e os períodos de reabilitação. E assim chegamos ao final da lista. Me conta aqui nos comentários qual desses filmes você já assistiu e qual cinebiografia musical merece aparecer em uma próxima parte. Não esquece de deixar o like, da inscrição e até o próximo vídeo.